O ódio começou antes mesmo de muita gente entender do que Shield Hero realmente se tratava. Bastaram os primeiros acontecimentos da história para a obra ser rotulada, atacada e julgada de forma pesada, e depois da primeira temporada esse hate só cresceu. Não foi um incômodo superficial, foi uma rejeição barulhenta, emocional e muitas vezes desinformada. Shield Hero virou alvo porque escolheu contar uma história desconfortável, que não passa a mão na cabeça do público e não entrega um protagonista querido logo de cara. E é exatamente aí que a verdade sobre esse hate começa a aparecer. Desde o início, a jornada de Naofumi é construída em cima de rejeição, desconfiança e isolamento. Ele não é convocado como herói para ser admirado, mas rapidamente empurrado para a margem do próprio sistema que deveria apoiá-lo. A primeira temporada deixa claro que o mundo de Shield Hero não é justo, não é equilibrado e não recompensa boas intenções. O protagonista é traído, desacreditado e forçado a sobreviver usando os recursos que restam, enquanto todos ao redor assumem que ele é o problema. Esse ponto da história, que é totalmente canônico e central para a obra, foi o principal gatilho do hate, porque muita gente não conseguiu separar desconforto, narrativo de apologia ou validação de comportamentos. A verdade é que Shield Hero nunca tentou romantizar o sofrimento de Naofumi, nem justificar o que acontece com ele como algo certo. Pelo contrário, a obra constrói um mundo onde as falhas sociais são escancaradas. A manipulação da verdade, o uso do poder político, a facilidade com que a opinião pública se volta contra alguém sem provas, tudo isso é mostrado de forma crua. O problema é que parte do público esperava um isekai tradicional, com evolução rápida, reconhecimento imediato e vilões óbvios. Quando a primeira temporada entrega um protagonista amargo, desconfiado e emocionalmente quebrado, isso quebra expectativas e gera rejeição. Outro ponto que alimentou o hate foi a forma como Naofumi evolui. Ele não cresce como herói idealista, mas como alguém que aprende a sobreviver em um ambiente hostil. Suas escolhas são pragmáticas, às vezes frias, e isso incomodou quem queria um personagem moralmente confortável. Só que isso também é fiel à proposta da obra. Shield Hero nunca vendeu a ideia de um protagonista inspirador no sentido clássico, e sim de alguém moldado pela injustiça constante. A primeira temporada reforça isso ao mostrar que cada avanço de Naofumi vem acompanhado de cicatrizes emocionais, não de aplausos. Depois que a temporada terminou, o hate ganhou força porque a discussão passou a ser mais emocional do que narrativa. Muitos ataques ignoraram o contexto completo da obra, tratando elementos da história de forma isolada, sem considerar o desenvolvimento posterior ou o propósito do conflito inicial. A obra foi rotulada por partes do público que sequer acompanharam além do impacto inicial, criando uma imagem distorcida que se espalhou rápido. Shield Hero virou sinônimo de polêmica, mesmo quando sua proposta sempre foi mostrar um herói que nasce da rejeição, não da admiração. Ao mesmo tempo, é impossível ignorar que a própria popularidade da primeira temporada contribuiu para isso. Quanto maior o alcance, maior o número de interpretações rasas, cortes de contexto e julgamentos apressados. Shield Hero não foi odiado apenas pelo que mostrou, mas pelo que as pessoas acharam que ele estava dizendo. E essa diferença entre narrativa e percepção é o que sustenta o hate até hoje. A obra segue sua história, aprofunda seu mundo e expande seus conflitos, enquanto parte do público continua presa à primeira impressão. Em meio a tudo isso, fica claro que Shield Hero não fracassou por causa das críticas, nem continuou existindo apesar delas. Ele continua porque existe um público que entende a proposta, acompanha a evolução dos personagens e aceita uma história que não tenta agradar a todo mundo. E se você chegou até aqui acompanhando essa análise, talvez valha a pena continuar caminhando junto, curtindo o conteúdo e se inscrevendo, como quem entende que nem toda história precisa ser confortável para ser interessante. A verdade sobre o hate em Shield Hero depois da primeira temporada é simples e incômoda. Ele nasceu menos dos erros da obra e mais do choque entre expectativa e proposta. Shield Hero não quis ser amado por todos e pagou o preço por isso. Mas é justamente essa escolha que mantém a série relevante, discutida e viva, mesmo em meio a tantas críticas.